Bom dia, hoje eu me permiti acordar essas horas. Já faz um tempinho que eu tô acordada, mas eu acabei me enrolando na cama, fiquei de bobeira e aproveitando esses últimos dias de licença para tratamento de saúde, né? Atestado, para descansar, sabe? Para ficar de boa. Domingo agora, que é Dia das Mães, eu começo a trabalhar e vai fechar, bem dizer, os 30 dias. Hoje tá fazendo 30 dias que eu fiz o meu procedimento. E eu quero contar para vocês como é que eu estou. Assim, uma das coisas, o meu esposo, todo dia de manhã, quando ele vai trabalhar, eu nem vejo ele sair. Ele acaba deixando aqui, café, aqui no caso, leite e café passado, ele deixa aqui. É uma forma de carinho, uma forma de dizer bom dia. Daí eu, como já tô bem bardosa, de lá eu só levanto a cabeça, olho a garrafinha de café com a bananinha e eu acho isso um mimo. E eu acho que a gente tem que mimar a pessoa que a gente ama. A gente tem que agradar. É uma forma de ele me mimar, de fazer com que meu dia amanheça feliz, tipo, comece o dia feliz e até o dia que ele não pode, eu sei que às vezes ele acordou atrasado, estava muito corrido, essas coisas assim. E eu sinto falta, porque já faz alguns anos que ele faz esse mimo para mim, esse carinho. E eu tento da melhor maneira possível também mimá-lo, porque o amor para nós é isso. É agradar um ao outro, é estar junto do outro. Mas agora eu vou tomar o meu café, comer a minha bananinha que ele trouxe aqui para mim e eu já volto a conversar com vocês. Bem, como vocês podem ver, eu já tenho até algumas novidades que eu já gravei, mas eu ainda tenho que editar para colocar aqui no canal. Temos aqui uma geladeira nova e um micro-ondas novo. No vídeo que eu ainda tenho que editar, eu vou contar para vocês por que a gente optou por esta geladeira e até nossos planos era comprar aquela geladeira inversa, aquela que o freezer é aqui embaixo e a parte da geladeira aqui em cima. Mas infelizmente, devido ao tamanho, e a gente não queria mexer nesse nicho aqui, a gente viu que esse tipo de geladeira com o freezer aqui em cima e a parte da geladeira aqui embaixo é que caberia no nosso nicho. Então a gente optou por essa daqui, mas eu ainda vou editar o vídeo e mostrar para vocês o momento em que ela chegou, tudo que o unbox para poder mostrar o modelo dela, tudo certinho, e ela sim coube no limite aqui, no limite mesmo. E a gente aproveitou para trocar o nosso micro-ondas. Então agora, vocês olhando assim, a nossa cozinha, bem dizer, está pronta. Falta a gente trocar a mesa, essas cadeiras, mas isso é uma coisa que dá para esperar. Então, por enquanto, nós estamos com a nossa cozinha, bem dizer, completa. Tudo começou, bem dizer, nesse canal com essa máquina de lavar louça, eu contando todos os meus perrengues em relação ao que eu estava passando nesse período da menopausa, e até quero aproveitar e dizer que por enquanto ainda a minha máquina de lavar louça tá excelente, tá uma maravilha. E é isso, né? Deixa eu
terminar de tomar meu cafezinho, abrir a persiana, deixar um pouco essa luz do dia entrar, porque hoje eu acordei bem, acordei feliz. Eu não sei se vocês têm esses dias assim, mas tem dias que a gente acorda um pouquinho mais na bad, um pouquinho mais retraída, mas hoje, gente, eu acordei a mil pelo Brasil. Uma coisa assim, que de manhã, independente do horário que eu acordo, eu já faço, é tomar as minhas vitaminas. E isso eu tenho como um hábito que eu criei para eu não perder como é que eu vou dizer? Esse hábito mesmo, né, de tomar as minhas vitaminas. Então, eu tomo ômega 3, eu não sei se eu tomo no horário certo, mas para mim tá dando certo eu tomar neste horário. Eu tomo ômega 3, uma coisa que eu também tomo que me ajuda a dar disposição é o DEA, que é DHEA de 25 miligramas. Também tomo glucomana, acho que é isso, que dizem que ajuda a melhorar a parte intestinal. Até o dia que eu fui comprar na casa de produto natural, a moça pegou e falou que ajuda muito. Tomo a vitamina D. Acabou a vitamina D, gente. Acabou a vitamina D. Tem que comprar. E biotina. Todo dia de manhã eu faço esse ritual, porque daí eu não esqueço. Deixa eu aproveitar esse copo mesmo. Ó, tomando as vitaminas. Mesmo sendo quase 11h30 da manhã, eu aproveito e tomo independente do horário que eu desço aqui para a cozinha. Outra coisa que eu já quero aproveitar e fazer é para não cair tudo. Para não cair todas as bacias, né, pessoal? Eu já deixei. Ontem eu acabei deixando descongelar uma sobrecoxa que eu quero fazer agora ao meio-dia para mim. Essas empresas, vou fazer uma observação aqui. Essas empresas, elas acabam colocando esses pacotes picotados para podermos rasgar com facilidade, mas não é nada fácil. Eles deviam facilitar a vida da dona de casa. Uma coisa que eu fico pé da vida é quando eu compro queijo ou presunto e tem ali, abre fácil. E você vai tentar abrir fácil e você não consegue abrir fácil. Gente, você fica numa luta ali para tentar abrir aquela coisa e não dá. Eu ainda quero fazer um vídeo comprando essas embalagens abre fácil e abrir com vocês para ver se vocês têm a mesma percepção que eu. Dá vontade de
jogar longe. Eu vou aproveitar e temperar todas essas sobrecoxas. Uma coisa que eu tenho o hábito de fazer é lavar os pacotes para jogar no lixo. Cada um com a sua neurose, né? Eu adoro temperar a sobrecoxa ou a carne de galinha em geral com chimichurri, adoro, caldo de legumes, alho frito, pouquinho de sal. Coitada, minha etiqueta já tá se apagando, tem que fazer outra. E páprica defumada. Deixa eu temperar bem ligeirinho aqui, mas eu acho que eu vou cortar esses pedaços menores para ficar melhor, porque como é só eu hoje, até eu vou cortando e conversando com vocês. Hoje tá fazendo 30 dias que eu fiz o meu procedimento, mas essa faca tá horrível. Deixa eu ver se essa tá melhor. Voltando. Faz 30 dias que eu fiz o procedimento lá em Florianópolis, a retirada do meu útero. E, gente, eu posso dizer assim que 30 dias. Essa recuperação superou as minhas expectativas, porque eu achei até que eu iria ficar pior assim, sabe? Eu já tinha visto alguns relatos, eu já tinha visto algumas outras mulheres que fizeram o mesmo procedimento e tinham sentido muito desconforto, muita dor. A única coisa que eu digo para vocês, eu acho que eu até já comentei eu não sei se eu comentei, mas vou comentar agora. A única coisa que eu senti foi um tipo de desconforto na parte intestinal, e quando eu fiz o retorno com a doutora Janaína, ela falou que iria demorar alguns meses para retornar o trânsito intestinal ali normal, porque como eu fiz uma histerectomia total, onde foi retirado o colo do útero, o útero e as trompas, ali ficou um vazio e as alças intestinais, elas iriam novamente com o tempo se reposicionarem naquele local onde estava o útero. Então iria demorar um tempo para voltar tudo ao normal, mas faz quero ver deixa eu ver mais ou menos. Faz uns 10 dias que eu tô me sentindo muito bem. Meu trânsito intestinal normal. Não sinto mais aquelas cólicas assim. Tinha momentos que eu estava assim parada, sentada, e começava umas cólicas terríveis e eu tinha que ir pro banheiro, sentar, me concentrar para poder ficar melhor ali e eu poder fazer as minhas necessidades. Eu até tinha dias assim que as cólicas eram tão fortes que eu acabava
pensando assim, meu Deus, será que agora vai ficar desse jeito? Mas não, na consulta que eu tive de retorno com a doutora Janaína, ela falou sobre isso, sobre as cólicas intestinais, elas não ficarem esse tempo todo, e sim só por um tempo. Já cortei todas as minhas sobrecoxas. Gente, essas etiquetadoras, até deixa eu mostrar para vocês. Eu comprei na Shopee aquela etiquetadora de gatinho. E pessoas, como isso facilita a vida. Pode ser que vocês não gostem desse tipo de coisa, mas, gente, eu fazia horas que eu tinha esses potinhos e eu adoro colocar os meus temperos assim nesses potinhos. E ai, como fica bom assim você saber o que tem ali, porque algumas vezes eu me perdia no que tinha ali nos potes tentando decifrar, meu Deus, o que eu coloquei aqui. Depois é que eu ia me ligar que era determinada coisa. Esse caldo de legumes é a primeira vez que eu estou usando. Vamos ver se é bom. Deixa eu só ver uma coisa, se ele vem com... se ele já tá muito salgado, para eu não pesar a mão no sal. Adoro páprica defumada, principalmente na pipoca. Não sei se vocês já comeram, mas se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma pipoquinha de panela e colocar um pouquinho de páprica defumada, e eu vou botar só um pouquinho, porque eu vi que aquele caldo de legumes ele tem um pouco de sal. Eu comprei esses produtos numa casa natural que tem aqui na minha cidade. E eu adoro comprar ali. Outra coisa até também que tem novidade, eu não sei se vocês já repararam em algum momento, eu acho que não, mas eu tinha uma panela de arroz elétrica, até vou deixar a foto aqui para vocês, e só que ela demorava um determinado tempo para fazer o arroz ali, e era com tampa de vidro normal. E eu já tive uma panela elétrica dessas aqui, vou trazer vocês aqui pertinho. Eu já tive uma panela elétrica nesse sentido. Acho que o arroz vai dar para mim. Eu fiz ontem à noite e deixei aqui para hoje de manhã fazer esse franguinho na air fryer e comer com arroz. E eu acabei vendo uma promoção no Magazine Luiza dessa panelinha. Ela é 5 copos, né, de arroz. E como a gente queria deixar a maioria das coisas entre os inox e o preto, eu acabei adquirindo essa panelinha elétrica. A que eu tinha, a primeira panela elétrica que eu tinha era branca, e daí eu vi essa da Britânia, mas independente da marca, sendo fechadinha assim, vale a pena, eu acho que o investimento, porque eu retornei a comprar nesse mesmo modelo. Ela tem 50 watts de potência a mais do que a da Oster, que era aquela vermelhinha, né, que nem eu mostrei na foto para vocês. E ela é 400 watts da Britânia. E quando eu vi que tinha assim, preta, ai gente, me joguei e acabei comprando. Adorei, já fiz, já testei o arroz ontem, adorei, maravilhoso o arroz. E para quem tem, como nós somos só eu e meu esposo, e mesmo tendo algumas outras pessoas aqui em casa, dá para fazer uma quantidade considerável
para 3, 4 pessoas, eu acho que até 5. Então, ai, vale a pena o investimento. Eu vou deixar esse... Eu tenho um shoyu aqui na minha geladeira e eu acho que eu vou aproveitar e colocar um shoyu junto. Eu nunca coloquei, mas, sabe, vai que dá um toque a mais. Vou deixar descansando, vou aproveitar e guardar os meus potes. Deixar descansando aqui. Acabei dando uma organizada nesse meu canto aqui que tava temeroso. Aí eu aproveitei e etiquetei um monte de coisa. Até deixa eu trazer vocês aqui. Acabei etiquetando essas partes aqui onde eu guardo os meus temperos. Daí tem até lá atrás tem alho em flocos, daí tem o alho frito e até aqui na parte de baixo tem a parte do meu esposo, que eu também acabei pegando esses vidrinhos e etiquetando para ele saber quando ele precisa pegar alguma coisa. Não tem assim a tampinha preta que nesses aqui. Esse daqui até eu também é louro em pó, que eu gosto. Ai, tá se acabando. Não tem a tampinha preta, mas futuramente eu compro a tampa avulso ou um potinho, né, com a tampa preta. Mas eu aproveitei e deixei as coisinhas aqui para ficar até fácil para ele poder ver ali o que ele quer. Bem, falando mais um pouco sobre o meu procedimento. Domingo agora, então eu volto a trabalhar. Graças a Deus, eu tô me sentindo muito bem, tomando bastante água, que é necessário, até para a parte intestinal funcionar legal. Só deixa eu pegar uma tampa para colocar aqui e deu. Depois eu descarto aquelas peles de galinha que antigamente eu adorava fazer pele de galinha frita. Hoje em dia eu não faço mais. Eu adoro ainda, mas não faço mais. Vamos cuidar do nosso coraçãozinho, né? Cuidar da nossa alimentação. Mas assim, 30 dias após a cirurgia, hoje fazendo 30, pelas orientações que a doutora Janaína me deu, eu já posso começar com atividade física. Após 45 dias, eu posso ter relações sexuais. E eu tô seguindo rigorosamente todas essas orientações que a doutora Janaína deu. Tô me sentindo bem, domingo eu volto a trabalhar. Meu serviço, ele é pesado e tô com vontade de trabalhar, tô com vontade de me sentir útil. Não que não tenha trabalho dentro de uma casa, vocês sabem melhor do que eu, que uma casa dá trabalho, uma casa dá... Meu Deus do céu, a gente não para um minuto. Mas eu quero voltar ao meu ofício, ao meu trabalho. E eu tô assim, muito feliz por domingo, mesmo sendo o Dia das Mães. Eu já avisei a minha mãe que eu não vou poder passar com ela, porque pode ser que não dê nada de ocorrência e eu possa ir lá dar um abraço nela. Mas caso eu não vá, ela já tá sabendo que eu vou estar de plantão. E pode ser que dê muita ocorrência, como pode ser que não dê nada. Deus ilumine que não dê nada, é o que eu espero. Eu vou estar lá à disposição caso eu seja acionada. Mas na minha cabeça eu penso assim, se eu ganhar parada, o povo tá feliz, ainda mais pelo tipo de serviço que eu faço. Então, tipo, tomara que não dê nada.
Mas assim, a minha recuperação foi excelente nesses 30 dias. Eu tive alguns desconfortos no início ali, na primeira semana, mas fora isso, eu tô me sentindo muito bem mesmo, com disposição, com vontade de fazer as coisas, fazendo devagarinho cada coisa e vendo como é que meu corpo reage. Mulheres queridas, se vocês ainda têm alguma dúvida em relação a fazer uma esterectomia total por vídeo, não tenham. Pense em positivo, pense que vai dar tudo certo, porque comigo deu tudo certo. Eu tô assim, numa felicidade em não estar mais sangrando como eu estava, não sentindo todo aquele desconforto que eu tava tendo ali, aqui na região pélvica. Gente, eu tô muito feliz de eu poder fazer esse procedimento, meu plano de saúde cobrir, né, uma parte desse procedimento. E eu tô muito feliz mesmo a voltar à minha rotina normal. Então, para você que tem dúvida em relação a fazer esse procedimento, vá com confiança, converse muito com o seu cirurgião ginecológico, com a pessoa que vai fazer o procedimento, tire todas as dúvidas possíveis, mas faça. Você vai ter outra qualidade de vida. Muitas pessoas no direct do meu Instagram, tanto no perfil que eu tenho, que é Luana Pereira LGS, quanto no Dicas e Fases da Vida, tá parado, tá tudo parado lá o Instagram. Eu entro um pouquinho lá quando dá, respondo os directs que tenho e saio, porque eu tenho outras coisas também para fazer. Mas quero retornar, né, tanto com um quanto com o outro, para poder trazer um pouquinho mais do meu dia a dia e voltar a postar os vídeos que eu sempre postei, falando como é que tá a minha vida, trazendo reflexões um pouco mais aprofundadas, tipo, a gente trocar uma ideia, fazer um bate-papo, sabe? E eu quero trazer isso para o canal. Vou editar o vídeo da geladeira, fiz também vídeo do micro-ondas, assim, eu recebendo micro-ondas e tal, e quero trazer as minhas percepções sobre essa geladeira, que a gente gostou bastante de ter comprado ela, e também sobre esse micro-ondas aqui da marca Agrato, porque eu até pensei em comprar tudo da Electrolux, que é minha máquina de lavar louça é Electrolux, a gente acabou comprando essa geladeira da Electrolux e a gente foi ver até o micro-ondas da Electrolux, mas tava num preço um pouquinho salgado, e esse da Agrato, quando a gente pegou, tava num preço muito bom, por causa disso que eu acabei optando pela marca. E eu não sou muito de marca, eu gosto do que esse eletrodoméstico pode me oferecer. É da mesma litragem do micro-ondas que eu tinha anteriormente, só que com mais potência. Porque é a mesma coisa esse forninho aqui da Miller. Quando eu fui comprar, eu queria um forno que não fosse tão grande, mas que suprisse a necessidade aqui de casa. Eu não uso ele muito, ele é mais para colocar mesmo pão ali e tal. Mas eu quero até poder fazer mais coisas nele e até mostrar para vocês. Numa dessas, fazer um pãozinho mole, batido, o que vocês acham? E sobre essa panela de arroz que eu também acabei comprando, eu acabei até não fazendo um box e nem falando sobre ela, mas como ela já está aqui, eu já aproveitei e falei que se você puder, adquira uma panela de arroz ou uma panela de pressão elétrica. Eu tenho uma da Midea e vale muito a pena. E eu falei um monte de coisa. Nesse vídeo era para dizer como é que tava esses primeiros 30 dias após a minha esterectomia. E o que eu posso dizer é que eu tô muito bem. Então,
Espero que a minha opinião te ajude a resolver e te dar um direcionamento, uma luz em você querer fazer a histerectomia total por vídeo. Vale a pena. Eu tive eu tive quatro furinhos que foram feitos aqui na minha barriga. A cicatrização ficou excelente, tá tudo bem, não tive nenhum problema. Que nem eu falei para vocês, a parte intestinal ali é que pegou um pouco, mas no mais estou ótima. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo um pouquinho diferente, mas é isso que eu quero trazer. Um vídeo nesse molde pra gente trocar uma ideia, para eu conversar contigo e como se você tivesse aqui na minha casa, na minha cozinha. Fique bem, tome a melhor decisão possível em relação a fazer uma histerectomia total por vídeo. Espero que eu tenha te ajudado e que o seu dia, independente do dia que você estiver vendo esse vídeo e o horário, que o seu dia ou que a sua noite seja maravilhosa. Um beijo, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.